O papel amarelado tremia entre os dedos sujos de Sebastião enquanto ele empurrava a porta da lotérica. 487 mil reais estava escrito naquela folha dobrada com caligrafia trêmula, mas firme. A mala de couro rachado pesava em sua mão direita, e cada passo em direção ao balcão parecia ecoar como uma sentença. Ninguém ainda sabia que aquela manhã de dezembro mudaria para sempre a forma como olhavam para os invisíveis. O ar-condicionado gelado da lotérica contrastava com o calor escaldante de Goiânia. Sebastião sentia o suor secar em seu rosto, queimado pelo sol, enquanto observava as 4 pessoas na fila à sua frente. Todas evitaram olhar diretamente para ele quando perceberam sua presença. O cheiro de seu corpo unwashed misturava-se com o aroma de produto de limpeza do ambiente, criando uma tensão silenciosa, mas palpável. Karina, a atendente de 28 anos, terminava de explicar sobre taxas bancárias para uma senhora elegante. Seus cabelos loiros, impecavelmente arrumados, e o uniforme da lotérica passado a ferro a faziam sentir-se superior às pessoas que atendia diariamente. 5 anos trabalhando no mesmo lugar haviam endurecido seu coração para histórias tristes e pessoas necessitadas. A fila andou devagar. Sebastião apertou a alça da mala com mais força, sentindo o metal oxidado arranhar sua palma calejada. Aos 72 anos, seu corpo magro contava histórias de trabalho pesado e privações que ninguém ali imaginava. Cada ruga em seu rosto era uma lembrança de sacrifícios que ele havia escolhido fazer. Rodrigo, o segurança, mantinha os olhos fixos nele desde que havia entrado. Homem de 30 anos, musculoso e desconfiado, Rodrigo havia aprendido a identificar problemas antes que acontecessem. Pessoas como Sebastião geralmente significavam confusão, e sua experiência de 2 anos na lotérica havia confirmado essa regra várias vezes. 2 pessoas ainda à frente. Sebastião respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito. O dinheiro na mala representava 15 anos de economia extrema. 15 anos vivendo com menos do que o mínimo necessário. Cada nota ali dentro tinha uma história de renúncia. A penúltima pessoa foi embora. Uma mulher de meia-idade se aproximou do balcão para pagar contas, reclamando do calor e da demora no atendimento. Sebastião apenas esperou, como havia aprendido a fazer durante toda a sua vida. Paciência era uma virtude que a pobreza havia lhe ensinado. Finalmente chegou sua vez. Sebastião se aproximou do balcão, colocou a mala no chão e estendeu o papel amassado para Karina. Seus olhos cansados encontraram os dela por um breve momento e ele viu ali o mesmo desprezo que havia encontrado em tantos outros lugares. "Bom dia. Preciso depositar isso", disse com voz rouca, balançando levemente o papel em direção à atendente. Karina olhou para ele de cima a baixo antes de pegar o papel, como se estivesse tocando algo contaminado. Quando abriu e leu o valor escrito, sua expressão mudou completamente. Primeiro surpresa, depois incredulidade e, finalmente, diversão cruel. 487 mil reais. Ela disse alto o suficiente para que todos ouvissem e começou a rir. Um riso estridente que ecoou por toda a lotérica. Esse velho é louco de verdade. As pessoas que esperavam na fila se viraram para ver o que causava tanto riso. Em segundos, uma pequena multidão se formou ao redor do balcão. Celulares foram sacados, fotos foram tiradas e comentários maldosos começaram a circular. "Olha o estado dele", sussurrou uma mulher elegante, apontando discretamente para as roupas rasgadas de Sebastião. "Como pode ter todo esse dinheiro? Deve ter roubado", sugeriu outra pessoa. "Ou achado em algum lugar." Os risos se intensificaram. Sebastião ficou ali parado, segurando a mala, enquanto era humilhado publicamente por pessoas que não o conheciam. Seus olhos permaneceram fixos no balcão, mas sua mente voava para uma pequena casa nos arredores da cidade,
onde uma jovem de 17 anos estudava medicina em livros emprestados. Rodrigo se aproximou com passos firmes. Senhor, o senhor precisa sair daqui. Está incomodando os clientes e causando tumulto. Sebastião levantou os olhos para o segurança. Por um momento, pensou em simplesmente pegar sua mala e ir embora. Voltar para o pequeno barraco de madeira onde vivia, nos fundos de um terreno abandonado. Mas então lembrou do motivo pelo qual estava ali. Eu tenho o dinheiro, ele disse baixinho, mas sua voz foi engolida pelas risadas e comentários. Rodrigo colocou a mão no braço de Sebastião, aplicando uma pressão firme, mas não violenta. Vamos, senhor. Não queremos ter problemas aqui. O senhor pode procurar ajuda em outro lugar. Sebastião se abaixou e, com movimentos lentos e deliberados, destravou os fechos enferrujados da mala. O clique metálico ecoou mais alto que as conversas. Por alguns segundos, o único som na lotérica foi o zumbido do ar-condicionado. Quando a mala se abriu completamente, o silêncio foi instantâneo e absoluto. Notas de 50 e 100 reais, organizadas em maços amarrados com elásticos, preenchiam cada centímetro da mala. Não havia espaço desperdiçado. O dinheiro estava impecavelmente organizado, como se cada nota tivesse sido colocada ali com cuidado e reverência. O cheiro característico do papel moeda se espalhou pelo ar. Rodrigo soltou o braço de Sebastião e deu 2 passos para trás. Karina ficou boquiaberta, sem conseguir emitir som algum. As pessoas que riam segundos antes agora sussurravam entre si, tentando processar o que estavam vendo. Meu Deus do céu, murmurou alguém. É dinheiro de verdade mesmo. A atmosfera na lotérica mudou radicalmente. O que antes era diversão cruel, agora era tensão e suspeita. Olhares se cruzaram. Alguém mencionou chamar a polícia. Outro falou em roubo a banco. Uma terceira pessoa sugeriu que poderia ser dinheiro de tráfico. Rodrigo se aproximou novamente, mas desta vez sua postura era completamente diferente. Mais cautelosa, mais respeitosa, mas também mais desconfiada. Senhor, de onde veio esse dinheiro? Precisamos saber a procedência. Sebastião fechou a mala lentamente e ficou de pé. Seus olhos, que antes pareciam cansados e derrotados, agora tinham uma dignidade que ninguém havia percebido antes. É meu dinheiro. Juntei durante 15 anos. Mas as pessoas não estavam convencidas. Sussurros começaram a circular com mais intensidade. 15 anos juntando dinheiro vivendo na rua. Como alguém consegue juntar tanto dinheiro sem renda fixa? Deve ter roubado mesmo. Karina havia recuperado a compostura e agora olhava para Sebastião com uma mistura de interesse e desconfiança profunda. Senhor, para fazer um depósito desse valor, precisamos de documentos, comprovantes de renda e, principalmente, precisamos saber a origem legal do dinheiro. Sebastião assentiu calmamente. Entendo suas preocupações, mas garanto que cada centavo ali dentro foi ganho honestamente. A tensão estava aumentando quando alguém sugeriu chamar as autoridades. Rodrigo já estava com o celular na mão quando a porta da lotérica se abriu bruscamente. Uma adolescente de 17 anos entrou correndo com o uniforme escolar amarrotado e lágrimas nos olhos. Isabela havia corrido 10 quarteirões desde a escola até ali. Alguém havia postado um vídeo nas redes sociais mostrando um idoso sendo humilhado na lotérica e ela reconheceu imediatamente quem era. Seu coração estava disparado, não pelo esforço físico, mas pela dor de ver seu avô sendo tratado daquela forma. A jovem olhou ao redor, viu a aglomeração no balcão e seus olhos pararam em Sebastião. Por um momento, ela apenas observou a cena. Seu avô, o homem que havia criado ela sozinho desde os 7 anos, estava sendo julgado por pessoas que não sabiam nada sobre sua história. "Vovô!" ela disse, e sua voz cortou através do burburinho das conversas. Sebastião se virou quando ouviu a voz familiar.
Quando viu Isabela, seu rosto se iluminou de uma forma que ninguém ali havia visto antes. Toda a dignidade silenciosa que ele mantinha se transformou em amor paternal puro. Isa, o que você está fazendo aqui? Não deveria estar na escola. Isabela caminhou em direção ao avô, ignorando completamente os olhares curiosos das outras pessoas. Quando chegou perto dele, tocou delicadamente seu braço magro. Vi o vídeo que alguém postou. Vim correndo para cá. As pessoas ao redor começaram a entender que havia muito mais nessa história do que inicialmente pensavam. Não era sobre dinheiro suspeito ou atividades ilegais. Era sobre família. Era sobre amor e sacrifício. Isabela se virou para enfrentar a pequena multidão que cercava seu avô. Seus olhos brilhavam com lágrimas de raiva e tristeza. Vocês riram dele. Todos vocês riram de um homem que dedicou a vida inteira para realizar o sonho da única família que tem. O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. Karina baixou os olhos. Rodrigo guardou o celular. As pessoas que tiravam fotos pararam de filmar. Ele é meu avô, Isabela continuou, e sua voz estava carregada de emoção. Sebastião Santos. Ele me criou sozinho desde que meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 7 anos. Sebastião tentou interromper a neta. Isa, você não precisa explicar nada para essas pessoas. Mas ela continuou, determinada a defender a honra do homem que havia sacrificado tudo por ela. Vocês querem saber de onde veio esse dinheiro? Vou contar para vocês. Isabela respirou fundo antes de continuar. Meu avô trabalhou como pedreiro durante 40 anos. Quando meus pais morreram e ele precisou me criar, ele vendeu a casa dele e comprou uma menor. Vendeu o carro e passou a andar a pé. Vendeu todos os móveis bons e ficou só com o básico. As pessoas ouviam em silêncio absoluto. A história que Isabela contava era muito diferente do que haviam imaginado. Durante 10 anos, ele viveu com o mínimo possível. Comia uma vez por dia para economizar. Usava a mesma roupa até rasgar. Nunca comprou nada para ele. Tudo era para mim. Tudo era para garantir que eu tivesse comida, uniforme escolar, livros. Sebastião ouvia com os olhos marejados. Ele nunca havia falado sobre seus sacrifícios para ninguém, nem mesmo para Isabela. Para ele, era simplesmente o que um avô deveria fazer. Há 5 anos, quando eu disse que queria fazer medicina, ele começou a trabalhar ainda mais. Aceitava qualquer serviço, por menor que fosse o pagamento. Carregava sacos de cimento, limpava terrenos, fazia pequenos reparos, qualquer coisa para juntar dinheiro. Karina se sentia cada vez menor atrás do balcão. A arrogância que havia demonstrado minutos antes agora se transformava em vergonha profunda. No ano passado, Isabela continuou. Quando ele ficou velho demais para trabalhar pesado, ele vendeu a última casa que tínhamos e se mudou para um barraquinho de madeira nos fundos de um terreno abandonado. Disse que era temporário, até eu entrar na faculdade. A revelação atingiu as pessoas como um soco no estômago. Rodrigo afrouxou os punhos cerrados. Algumas pessoas na multidão começaram a se afastar, claramente desconfortáveis com o que estavam ouvindo. Ele vivia com R$ 2 por dia, Isabela disse, e agora as lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. R$ 2 para comida, transporte, tudo. Ele ficou doente várias vezes porque não se alimentava direito, mas nunca parou de juntar dinheiro. Sebastião tentou novamente interromper a neta. Isa, por favor, isso não importa agora. Importa sim, vovô. Ela respondeu com firmeza. Essas pessoas precisam saber que tipo de homem você é. Isabela se virou novamente para a plateia, que agora a ouvia em silêncio reverencial. Na semana passada, eu passei no vestibular para medicina na Universidade Estadual. A mensalidade é cara, e mesmo com bolsa parcial, ainda precisamos de muito dinheiro. A peça final do quebra-cabeça estava sendo colocada no lugar.
As pessoas começavam a entender o verdadeiro motivo pelo qual Sebastião estava ali. Todo esse dinheiro na mala, Isabela explicou apontando para a mala aos pés do avô, é o resultado de 15 anos de sacrifício absoluto. 15 anos de um homem que escolheu viver na pobreza extrema para garantir que sua neta pudesse ter um futuro melhor. O silêncio na lotérica agora era diferente. Não era mais curiosidade ou suspense, era constrangimento, era vergonha, era a percepção dolorosa de que haviam julgado e humilhado um homem cujo único crime era parecer pobre. Ele veio aqui hoje para depositar esse dinheiro na minha conta, Isabela concluiu, para que eu possa pagar a faculdade. Todo centavo ali foi ganho honestamente, com trabalho duro e sacrifício que vocês nem conseguem imaginar. Karina finalmente encontrou coragem para falar, mas sua voz saía em um sussurro envergonhado. Senhor Sebastião, eu peço desculpas. Não sabíamos. Sebastião olhou para ela com olhos gentis, sem raiva ou ressentimento. Não tinham como saber. As aparências enganam mesmo. Rodrigo se aproximou, mas desta vez para oferecer ajuda. Senhor, posso carregar sua mala até o balcão. Vamos resolver tudo direitinho. As pessoas que haviam rido e tirado fotos agora se afastavam silenciosamente, carregando consigo a lição dolorosa de que haviam aprendido naquele dia. Algumas deletaram os vídeos que haviam feito. Outras simplesmente saíram da lotérica sem dizer palavra. Karina trabalhou com eficiência e respeito para processar o depósito. Cada procedimento foi explicado calmamente. Cada documento foi tratado com cuidado. A transformação em seu comportamento era completa e genuína. Quando tudo estava finalizado, Sebastião abraçou sua neta no meio da lotérica. Agora você pode realizar seu sonho, Isa. Todo esse esforço valeu a pena. Isabela chorava, não de alegria, mas de tristeza por ter visto como as pessoas haviam tratado o homem que ela mais amava no mundo. Vovô, você não precisava ter passado por tudo isso sozinho. Precisava sim, ele respondeu suavemente. Era minha responsabilidade e foi um privilégio poder fazer isso por você. Quando saíram da lotérica, algumas pessoas que haviam presenciado toda a cena os seguiram até a calçada. Uma senhora idosa se aproximou de Sebastião com lágrimas nos olhos. Senhor, me perdoe, eu julguei o senhor sem conhecer sua história. Outras pessoas se aproximaram para pedir desculpas. Algumas ofereceram ajuda. Um comerciante local disse que sempre teria um prato de comida disponível para Sebastião. Uma família se ofereceu para ajudar com transporte para os exames médicos de Isabela. Sebastião aceitou as desculpas com a mesma dignidade com que havia suportado as humilhações. Para ele, o importante era que sua neta agora tinha condições de seguir seu caminho na medicina. O resto não importava. Naquela noite, Isabela insistiu que o avô se mudasse para um apartamento pequeno, mas digno, que ela havia alugado com parte do dinheiro. Sebastião inicialmente resistiu, dizendo que não queria gastar dinheiro que era dela, mas ela foi irredutível. Vovô, é hora de você também ter uma vida melhor. Você já fez sua parte. Agora me deixa cuidar de você. Meses depois, quando Isabela já estava no segundo semestre de medicina, ela voltou à mesma lotérica. Karina ainda trabalhava lá, mas havia mudado completamente sua forma de tratar os clientes, especialmente aqueles que pareciam precisar de mais paciência e compreensão. Quando viu Isabela, Karina sorriu timidamente. Como está seu avô? Muito bem, obrigada. Ele está orgulhoso de ter uma neta na faculdade de medicina. Karina assentiu. Aquele dia mudou muita coisa aqui. Mudou a mim também. Aprendi que nunca devemos julgar as pessoas pela aparência. Isabela sorriu. Meu avô sempre diz que todo mundo tem uma história. Só precisamos ter paciência para ouvir.
Quando saiu da lotérica, Isabela pensou em como uma única manhã havia transformado não apenas a vida dela e do avô, mas também a perspectiva de várias pessoas sobre julgamentos precipitados e a importância da compaixão. Às vezes, as maiores lições vêm dos momentos mais inesperados, das pessoas que menos esperamos e dos sacrifícios que passam despercebidos até serem revelados. O amor verdadeiro, ela concluiu, não se manifesta em grandes gestos públicos, mas nos pequenos sacrifícios diários que fazemos pelas pessoas que amamos. E seu avô havia passado 15 anos provando isso, 1 centavo de cada vez. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.